vou preparar um cômodozinho para vocês lá. Então veja bem, queridos, nós somos duros de crer, tardios em acreditar em tudo o que os profetas disseram e em tudo o que as Escrituras dizem para nós. Jesus ali conversando com os discípulos, mas eles não reconheceram. Só o reconheceram quando ele entra na casa deles. Eles pedem: fica conosco, forasteiro, já é tarde, o dia já está declinando, entre conosco, coma pão à nossa mesa. E quando Jesus tomou o pão, partiu, ele deve ter partido de uma forma muito especial, que fez lembrá-los daquela noite no cenáculo, onde Jesus partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Quando Jesus fez esse gesto de partir o pão, os discípulos reconheceram: olha ele! Ninguém tem um jeito assim de partir o pão e de nos dar o pão como Jesus. Ou seja, Jesus tem uma maneira muito especial de alimentar a cada um de nós. Jesus tem uma forma muito especial de cuidar de nós. Uma forma que só Ele e mais ninguém tem. Cuidar de nós. Jesus cuida de você como ninguém. E quando ele estava partindo o pão para os discípulos, ele estava cuidando deles, ele estava se preocupando com a alimentação deles. Assim como ele se preocupa com a nossa vida, ele se preocupa com o nosso bem-estar. E finalmente, indo lá para Marcos capítulo 16, o versículo de número 14, Marcos 16, 14, nós vemos Jesus finalmente lançando em rosto a incredulidade dos seus discípulos. Eles precisavam de uma dura, né? Assim como nós muitas vezes precisamos de uma dura na nossa vida. Então veja bem, mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Eles nem se lembraram das palavras de Jesus, que ele havia dito: haveria de acontecer isso dele ser morto, ao terceiro dia ressuscitar, e que depois de ressuscitar, ele se encontraria com seus discípulos lá na Galileia, para o monte que lhes havia determinado. Mas eles não acreditaram em nada disso. E muito menos, mesmo depois que as mulheres viram o túmulo vazio, mesmo assim eles continuaram sem acreditar. Devem ter levado o corpo do nosso querido Jesus, e agora não sabemos onde o puseram. Não acreditaram muito menos quando o anjo apareceu a Maria. Não acreditaram. Eles mereciam ou não mereciam essa dura? Mereciam ou não? E nós merecemos uma dura hoje por muitas vezes não acreditar nas palavras do Senhor Jesus, nas palavras dos profetas, nas palavras que a Bíblia nos fala. Se Jesus diz que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, por que você diz que está sozinho? Se Jesus disse que Ele seria o nosso pastor e que nada nos faltaria, por que você está preocupado com a sua provisão? Se Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, tribulações, tristeza, por que você está espantado? Por que você está aí com um ponto de interrogação na cabeça, perguntando sobre as coisas que estão acontecendo na tua vida? Não é normal? Jesus não falou que isso aconteceria? E por que nós somos tão nécios, tardios em acreditar? Porque nós demoramos para entender as coisas. E além do mais, se Jesus disse que Ele ressuscitaria, por que muitas vezes nós esperamos num Cristo morto? Por que nós muitas vezes cultuamos a um Cristo morto? Muitas vezes nós cultuamos a um Cristo morto. Quando nós chegamos à igreja, ficamos com cara triste, principalmente quando nós temos a ceia do Senhor. Jesus morreu. Hoje nós lembramos da morte do Senhor Jesus Cristo. Temos que ir para o culto da ceia com a cara bem triste. Temos que ficar ali cultuando, mas num tom bem solene, numa cerimônia bem fúnebre.
Afinal, nós estamos lembrando a morte de Cristo. É verdade. Através da ceia nós nos lembramos da morte de Cristo. Mas o que vem depois da morte? O que vem depois do terceiro dia? A sua ressurreição. Nós estamos cultuando, na verdade, a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, a um Deus que está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, a um Deus que está vivo entre nós, a um Deus que faz milagres, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, o Deus para o qual nada é impossível e todas as coisas são possíveis, o Deus que nos diz: tudo você pode naquele que te fortalece. Olha, em tudo sois atribulados, em tudo estáis angustiados, mas nunca perplexos, nunca derrotados. Olha, e tem mais: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar você do meu amor que está em teu coração, do meu amor que vem de Deus para a tua vida. Nada. E porque muitas vezes nós não acreditamos. Jesus morreu, não há mais esperança para a minha vida, as portas se fecharam, tudo acabou. Não é assim que muitas vezes nós perdemos a esperança? Acontece qualquer coisa contrária na nossa vida, e tudo acabou, já era. Seja na vida material, na vida sentimental, seja na vida profissional, nos negócios, na família, no casamento, aconteceu alguma coisa contrária, pensamos, já era. Quando nós não acreditamos nas palavras que nos foram ditas, Romanos 8, 28, porque sabemos que todas as coisas, diga junto comigo, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que creem e são chamados pelos seus decretos. Aleluia. Porque nos lamentamos muitas vezes diante de uma perda, diante de uma circunstância contrária, diante de algo que não estava planejado e aconteceu. Tudo isso vai contribuir para o seu bem, tudo isso vai contribuir para algum benefício. Ou você ainda não creu nas palavras das Escrituras? Porque nós somos tardios em crer. Mas nessa noite, Jesus, no nosso meio, Ele está aqui, Ele se apresenta diante de nós e nos diz: porque vocês são tão tardios para acreditarem, porque vocês são tão tardios de crerem, porque vocês são tão difíceis de entender aquilo que está nas Escrituras. E para finalizar, Ele nos deixa o último recado que Ele já transmitiu há quase 2000 anos atrás. Ele nos repete hoje. E nesse recado nós somos ainda mais tardios de entender. Ele diz: vão pelo mundo! Vão pelo mundo todo, pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Nós somos tardios de crer nisso também. Jesus disse: olha, vão pelo mundo. Enquanto vocês estiverem indo pelo mundo, preguem o Evangelho. A quem? As pessoas que nós temos certa afinidade, que nós vamos mais com a cara, que nós gostamos. A todas as pessoas. Todas as pessoas. Olha, e com certeza, quando você entender isso e se colocar à disposição do Senhor, Deus vai te colocar as pessoas no teu caminho, na tua frente, Ele vai prover as oportunidades. O evangelismo que nós fazemos não é somente quando nós saímos no meio de um grupo, com a igreja, e vamos distribuindo folheto. É em cada momento, em cada oportunidade na nossa vida. E Deus coloca. Olha, nesses dias, de 1 mês e meio para cá, eu estou tendo uma oportunidade de evangelizar tanto, mas tanto, através do meu aparelho de telefone. Todos os dias, ligam pessoas para mim perguntando: esse número é o do pai Leandro? É sobre consulta sentimental? É do vidente? E eu respondo: você ligou para o número errado, mas para o lugar certo. Saiba que Deus tem um plano, um propósito na tua vida. Ele não quer te ver assim perdido.
Você sabia que nem pai Leandro, nem qualquer outro vidente, nem qualquer pai de santo, ele pode dar orientação para a tua vida? Esses caras, eu falo a verdade, esses caras estão interessados no teu dinheiro. Sabia que ele vai te cobrar R$200 por uma consulta? Quando Jesus ele não cobra absolutamente nada de você, ele fala: venham a mim, beba, aquele que tiver sede, venha a mim, beba de graça da água da vida. Jesus tem água para você saciar essa sede que está no teu interior, que faz você procurar solução em outras pessoas, que faz você tentar pensar que a solução para a tua vida está num ajuste com outra pessoa sentimentalmente, que você está procurando num amor perdido, numa pessoa que você teve desilusão e agora você quer que alguém mexa os pauzinhos, faça algum encanto, algum feitiço para essa pessoa voltar para você, ou para você se unir com aquela pessoa. Só Jesus sabe quem é a pessoa certa para a tua vida. E a pessoa fala: ué, quem é você? Você conhece o Pai Leandro? Eu falo: não conheço, mas Jesus conhece o Pai Leandro, conhece você. Ele conhece muito bem o teu futuro, o teu passado, o teu presente. Algumas pessoas ouvem, prometem que não vão mais recorrer a isso, porque eu menciono Deuteronômio 18, Êxodo 20, falo que Jesus é contra feitiçaria, vidente, quiromancia, quem consulta os mortos, quem joga cartas consultando o futuro, búzios, eu falo tudo isso. Alguns ouvem até o fim, outros percebem: ah, você é crente, né? Você é pastor, e já desligam na cara. Outros ouvem, falam que não vão mais procurar essas coisas. Mas por quê? Oportunidades que Deus nos dá. E se você pedir para estar Deus te usando na evangelização, para ser bênção na vida dos outros, Ele vai criar oportunidades. Pessoas vão te procurar sem você mesmo ir atrás, eles vão vir até você. Esse tal de Leandro, que é um vidente, ele espalhou cartazes pela cidade toda, litoral todo, e até no rádio. Algumas pessoas dizem que ouviu o anúncio no rádio. E o telefone dele é parecidíssimo com o meu. O meu é 3019-4477. E desse tal de Leandro é 3019-7744. Então, muitas pessoas se confundem muito fácil. Então, é diariamente. A pastora Sandra fica vendo e fala: poxa, quanta gente perdida, quanta gente busca. Ah, pior de tudo, sabe o que é, querido? Tem muitos nécios, tardios de crer, não compreendem. Infelizmente, muitos desses que ligam para esse Pai de Santos, sabe o que são? Crentes novos na fé e desviados do caminho do Senhor. Quando eu começo a falar, eu falo: é mesmo, eu acho que foi Deus que fez eu ligar para o Senhor, porque eu ia na igreja, eu era uma bênção, eu me desviei. Outros dizem: eu estou começando a ir na igreja. Eu falo: mas por que você está procurando essas fontes? Você tem toda a fonte de vida, você tem toda a solução dos seus problemas, você está buscando a fonte errada. Você vai se enrolar, você vai se enroscar, você vai se emaranhar todo com essas coisas do capeta, com essas coisas do demônio. Você vai estar fazendo um pacto com eles quando você está consultando essas coisas. Serve de alerta para nós. Horóscopo, quem costuma ler horóscopo na internet, na revista, no jornal, também isso é feitiçaria. Quem se envolve com essas coisas acaba amarrado, enrolado, nem que seja por curiosidade. Afaste seus olhos dessas coisas. Você entendeu? Nós somos tardios. Essas pessoas que já conheceram o Evangelho, conhecem, buscam nessas práticas, não compreenderam o que Jesus tem para a vida delas. E Jesus finalmente diz: olha, vão pelo mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. Tem mais, ó. Podem ir. Jesus garante